Acontece um negócio interessante em relação a filmes, que, por exemplo, tem muito filme hoje em dia que é considerado horrível, né, pela crítica, pelo público, que talvez daqui, sei lá, 20, 30 anos sejam considerados verdadeiros clássicos cult. Isso acontece muito porque antigamente tem vários filmes que eu vou citar na lista de hoje que eram filmes massacrados pela crítica e muito pelo público também, e que hoje são considerados obras de arte, clássicos aí, venerados por uma multidão de gente. Então se prepara que hoje a gente vai citar 8 filmes massacrados há algum tempo atrás, mas hoje são clássicos. Simple game. Is he serious? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Galera, ó, se você ainda não entrou no Apoia-se, vai lá na página, dá uma olhada nas recompensas e ajude o canal a continuar esse trabalho que a gente tem feito aí há quase 3 anos. E a Clube Box, se você acompanha o canal há algum tempo, sabe que é uma parceira que está sempre presente aqui no Refúgio, mandou mais uma caixa e ajudou bastante, inclusive no roteiro dessa lista aqui. Eu quero até agradecer o pessoal da Clube Box. Eu vou mostrar rapidinho para vocês o que veio nessa caixa, nessa Clube Box que eu já abri, inclusive. E eu já vou começar pela camiseta que eu achei sensacional. Olha só, os filmes do Brian De Palma, né? Gostei da cor também, achei interessante. A arte, não sei se está dando para enxergar. Também mandaram um filme que é Contos de Nova York, que são 3 contos dirigidos por diretores sensacionais. Um pelo Woody Allen, outro pelo Coppola e o outro pelo Martin Scorsese. Já assisti há bastante tempo atrás, preciso rever. Inclusive mandaram um livro clássico que também tem um filme aí muito conhecido, que é a Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Ainda não li o livro, gosto bastante do filme, vou conferir. Ué, tem umas coisas simples, mas que são tão sensacionais, como por exemplo esse cartão do Quinto Elemento, dos personagens do Bruce Willis e da Mila Jovovich. Cara, sensacional. Alguém lembra disso aqui? Veio também esse ticket mágico daquele filme O Último Grande Herói, de 1993. Quem assistiu vai lembrar disso aqui. Por último, mas não menos importante, veio um pôster sensacional com uma colagem de alguns filmes que tiveram no Framboesa de Ouro, que foram vencedores ou, né, indicados. Inclusive essa caixa, a temática é do Framboesa de Ouro, de filmes considerados clássicos hoje em dia, mas que na época, né, o pessoal meteu o pau mesmo. E, cara, é isso aí, valeu demais a Clube Box. Se você ainda não conhece a Clube Box, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. Dá uma olhada que todo mês tem uma caixa sensacional. E o primeiro filme, que é um clássico de ação, aventura, que é ovacionado por um monte de gente, é o Conan o Bárbaro, de 1982. O filme não foi muito bem recebido pela crítica na época. Teve gente que gostou, mas teve gente que não gostou nem um pouco, criticou o filme pelas temáticas, ou até mesmo a atuação do nosso querido Arnold Schwarzenegger, que a gente tem que admitir que o Arnold Schwarzenegger não é um baita ator, né? Não é um ator digno de Oscar ou de várias premiações e tal, mas o cara é carismático desde sempre, e aqui não é diferente. O Conan é um personagem aí que entrou para a história do cinema, apesar de ser um personagem muito mais antigo que isso, e um público também não gostou na época do filme, e hoje em dia, talvez graças às exibições em casa e tal, o pessoal construiu um carinho enorme para esse filme. Eu gosto bastante, acho um clássico. E o número 2 da nossa lista, que também teve no Framboesa de Ouro, também foi criticado muito na época por muitos da crítica especializada. Eu tô falando de Scarface, de 1983, e em 84, como eu disse, ele tava lá na Framboesa de Ouro. O Brian De Palma dirigiu esse filme, e cara, é um filme que até hoje eu vejo algumas pessoas que não gostam tanto dele assim, mas é um clássico. Eu gosto pra caramba, eu acho que o Al Pacino tá sensacional, um dos melhores trabalhos dele. O Brian De Palma faz um ótimo trabalho de direção, e a história, ela é icônica. Inclusive estão falando que vai rolar um remake aí esse ano ou mais tardar o ano que vem.
é um filmaço na minha opinião. Vengeance. O número 3 é nada mais e nada menos, não só pra mim, como pra muita gente, um dos maiores clássicos do terror da história do cinema. Eu tô falando de O Enigma do Outro Mundo. Filme de 1982, dirigido pelo mestre John Carter. Tem o Kurt Russell no elenco. Pra mim, os efeitos práticos desse filme são alguns dos melhores que já existiram até hoje. E aquela história claustrofóbica de um extraterrestre, um ser desconhecido lá no laboratório da Antártida. Velho, eu arrisco dizer, esse filme ele foi lançado no início da década de 80. Era um filme que ele era muito à frente da sua época, né? Um terror completamente diferente de tudo que foi feito, arriscado, a produção foi arriscada. E o pessoal não compreendeu muito, muita gente meteu o pau no filme mesmo, inclusive ele também teve no Framboesa de Ouro, pra você ver. E pra mim é um dos terrores mais bem realizados da história. Falando de entrevista com vampiro, que eu mostrei o livro agora há pouco, o quarto da lista é ele, um filme que muita gente gosta, eu gosto pra caramba desse filme. Muita gente não é tão fã assim, mas eu acho um filme estiloso, a história é intrigante e é um filme de vampiro que deu certo. A gente sabe que recentemente tiveram vários filmes de vampiro que meio que queimou aí, né, a imagem dessa criatura mitológica. E esse filme aqui a gente tem um elenco, né, maravilhoso, Brad Pitt, Tom Cruise, a Kristen Dunst tá menininha, lindinha nesse filme. E cara, esse filme ele foi massacrado por uma galera, teve também no Framboesa, e a categoria que ele concorreu foi de pior casal, e colocou o casal como o Tom Cruise e o Brad Pitt. Então é um filme que, né, ele foi bem zoadinho na época, mas hoje é um clássico. E o quinto da nossa lista é do diretor Brian De Palma de novo, que já teve aí algumas vezes no Framboesa de Ouro. Eu tô falando de Missão Impossível de 96. Em 97 ele tava lá na premiação. Muitos críticos na época, né, há 20 anos atrás, não gostaram muito do filme, acharam o filme mentiroso pra caramba e tal, e levaram isso como um ponto verdadeiramente negativo. E cara, convenhamos que uma das maiores graças desse tipo de filme, como a franquia Missão Impossível, é essa coisa absurda, Tom Cruise pulando, escapando de explosão. E cara, eu até diria que é uma das franquias que eu mais gosto no cinema, inclusive o sexto filme tá para ser lançado. Eu gosto, o segundo é um filme que eu não gosto tanto, mas eu acho ok, mas o restante são filmes muito bons e esse primeiro aqui é ótimo. Never seen me very upset. O número 6 é trash pra caramba? É. Vai agradar e desagradar muita gente? Já fez isso. Eu tô falando de Um Drink no Inferno, de 96, do Robert Rodrigues, né, George Clooney, Quentin Tarantino, Salma Hayek no elenco. E cara, é um filme que ele muda pra caramba. Eu já falei desse filme algumas vezes aqui no canal, né? Ele inicia como um filme ali meio road movie, de sequestro, de bandidos e tal, e depois ele se transforma e vira uma bagunça e tal. Né, eu admito que é uma confusão que pra muita gente vai ser um trashzão ruim mesmo. Mas cara, é um filme icônico, que marcou época, até hoje ele é referência para esse estilo de filme e é um cult. O penúltimo da nossa lista é um filme de 99 que marcou, que fez história. Eu tô falando de A Bruxa de Blair, o primeiro, de 99 mesmo. E ele foi outro filme que teve lá no Framboesa de Ouro. Muita gente ridicularizou o filme na época, não só o público como a crítica, falando que era um filme ridículo, um filme brega, e foi o filme que ajudou mesmo a popularizar o found footage, né? Aquela coisa de achar filmagens perdidas. Inclusive naquela época falaram que aquela situação toda daqueles jovens perdidos na floresta e de uma bruxa naquela floresta realmente aconteceu. Os jovens estavam desaparecidos, mas aí com o tempo viram que não é bem assim. A internet estava ali no começo, né? Então o pessoal começou a investigar
era mais marketing, campanha, mas é um filme importantíssimo, você gostando ou não, porque ele ajudou a fundar um estilo que tem muito filme interessante. E o último, mas não menos importante, também teve presente um elemento na caixa do Clube Box. Eu tô falando de O Quinto Elemento, de 1997. Hoje em dia considerado um clássico da ficção científica, apesar dele misturar muito gênero, né? Ação, aventura, comédia. E cara, é um filme que, apesar dele ser muito característico, de ter marcado época, de ter coisas muito legais, ele tem um aspecto trash, né? Ele tem um aspecto que o filme mesmo não se leva a sério, e eu acho isso muito legal. Muita gente não gostou do filme na época, teve uma galera da crítica massacrando, inclusive o diretor, o Luc Besson, que fez um trabalho completamente diferente do Profissional, que é um filme dele aclamadíssimo, e aqui ele mudou completamente o foco. Mas é um filme memorável e muito divertido. Então tá aí, galera, alguns exemplos de filmes que foram, tidos como verdadeiras bombas há algum tempo e hoje são clássicos queridos aí por uma multidão de gente. Eu gosto de todos esses que eu citei e eu quero ouvir a sua opinião em relação a esses filmes, e se você sabe de algum outro caso de filme que não gostaram há algum tempo e hoje são considerados filmes muito bons. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!